Então, muito bem, vamos iniciar nosso 31º encontro da Escola da Fé. Que bom, vocês que estão aqui presentes, também aqueles que estão acompanhando em casa, pelo nosso YouTube. Então, vamos começar fazendo a nossa oração. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa oração é uma que o padre faz de vez em quando na missa, né? Prefácio, no comecinho da oração eucarística, antes do santo. Vamos fazer juntos, não é pecado não. Essa parte podemos fazer todos juntos. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Ainda que os nossos louvores não vos sejam necessários, vós nos concedeis o dom de vos louvar. Eles nada acrescentam ao que sois, mas nos aproximam de vós, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Amém. Então hoje, gente, o nosso tema do nosso encontro é a oração. Mas vamos lembrar sempre, né? Todos a nossa fé não é uma ideia da sobrancelha para cima. A nossa fé é o mistério de como que Deus, na sua misericórdia, criou o ser humano. E uma vez que o ser humano tenha abandonado Deus, Deus não abandonou o ser humano, mas veio ao seu encontro com um gesto com laços de amor. Essa imagem resume bem. A nossa fé é a fé no Deus que é amor. Por isso, Deus que é aquele que ama é Pai, o que é amado é Filho, e o que é o Espírito Santo que é o amor, é o próprio amor. Então, Deus jamais poderia ser solitário. Deus é uma comunidade, é Pai e Filho e Espírito Santo. Não três deuses, um só Deus. E esse Deus que é amor, que cria o ser humano por amor, cria o ser humano para ser amado, cria o ser humano capaz de amar e não abandona o ser humano, mas se compromete e entrega a sua própria vida para nos salvar por amor. Até aqui, nós estamos vendo. Então vamos lembrar, nós estamos estudando o quê? O catecismo. O catecismo, ele não é 4 textos. Um texto sobre o creio, um texto sobre os sacramentos, um texto sobre os mandamentos e um texto sobre o Pai Nosso. Não. O catecismo é um único texto de começo até o fim. É o texto de como Deus, claro, traduzido na linguagem do século XXI. Não quer dizer que o nosso catecismo é uma maneira de falar a fé, mas é a maneira como a igreja decidiu colocar na linguagem dos tempos atuais, também para responder às perguntas dos tempos atuais, claro. Então não é que o catecismo também substitui a Bíblia, lógico que não. Mas o catecismo é uma exposição, poderíamos fazer de outras maneiras? Poderia, sem problema nenhum. Mas no tempo presente, com os desafios do tempo presente, a igreja quis colocar a explicação da fé em um texto que lembra como que Deus e o ser humano se relacionam. Por um lado, Deus se mostra ao ser humano e o ser humano conhece Deus. Como? Por meio da história que nós temos juntos. Então a igreja decidiu colocar como que Deus se mostra e como que o ser humano conhece Deus no texto do creio. Poderia ser de outra maneira? Poderia. Mas o texto do creio é um texto também especial, né? Deus atinge o ser humano, ou seja, Deus age no ser humano, Deus muda o ser humano, Deus transforma, Deus toca o ser humano. E o ser humano se confia a Deus no processo de ser tocado, transformado, divinizado. E isso acontece como? Acontece na liturgia, acontece nos sacramentos. Por isso que o Pedro nos explicou cada um dos 7 sacramentos.
Deus também inspira o ser humano que obedece à inspiração de Deus. Como? Por meio da ação. Deus nos dá os mandamentos, que são o modo como Deus forma o ser humano, que nós não somos apenas A diferença do ser humano para todos os outros seres é que o ser humano age com liberdade. Então, por meio dessa formação que Deus nos dá nos mandamentos, ele forma a nossa liberdade para que a gente possa agir conforme Deus. E aliás, veja só como é bonito, né? Jesus fala assim: amem os vossos inimigos, porque o vosso Pai Celeste faz nascer o sol sobre os maus e os bons. Então, desse jeito, vocês vão ser como o vosso Pai. Então, os mandamentos são o modo da gente ser como Deus. Ou seja, ser imagem e semelhança de Deus, ou seja, ser humano. Então, os mandamentos são o caminho pelo qual a gente se faz humano. Então, Deus inspira o agir humano, que o ser humano obedece a Deus. E agora nós vamos entrar nessa quarta parte do texto, que não é um quarto texto. É mais um modo como Deus e o ser humano se relacionam. Deus escuta o ser humano e o ser humano fala a Deus. E é sempre importante lembrar que a primeira ação é de Deus. Deus se coloca em atitude de escuta e o ser humano fala. E como que a gente faz isso? Por meio da oração. E qual é o texto que vai nos explicar de maneira especial a vida de oração? O Pai Nosso, que é a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Então, esse quadro aqui resume o que é o catecismo. O catecismo é um livro, poderia ser outro? Poderia. Mas esse é um livro que a igreja propõe de uma maneira especial e particular, que coloca de uma maneira bem completa e bem organizada, bem articulada, o modo como Deus e o ser humano se relacionam. E e a igreja escolheu 4 modos. Poderia ter escolhido mais, poderia dizer, sim, isso tudo é um modo, mas uma bela explicação, uma bela, bonita e completa explicação, completa tanto quanto seja possível, claro, de como o ser humano e Deus se relacionam. Eu queria começar esse texto com você, esse encontro com vocês, de um jeito um pouco diferente. Queria falar para vocês, não vamos ler o texto, mas eu queria falar para vocês de um texto pagão. Por que um texto pagão? Para a gente entender o que a oração cristã tem de especial. Porque o cristianismo é uma religião completamente diferente de todas as outras. Então eu gostaria de começar com um texto pagão, porque pelo contraste, a gente vai perceber algumas coisas que no texto dessa Epopeia de Atrahasis, essa tabuleta que tem aí, é uma cópia que se achou dela, tá? Exposta no museu. Esse texto foi escrito 1.600 anos antes de Cristo, então esse texto tem quase 4.000 anos. É um texto pagão, ou seja, de uma outra religião, que conta a história de deuses que a gente sabe que não existe, claro. Mas eu queria falar um pouquinho desse texto, por quê? Para a gente poder comparar como é bonito o cristianismo e como a relação de Deus com o ser humano em Jesus é totalmente diferente daquela relação que existia nas mitologias pagãs. E eu não estou falando isso de maneira tão inocente não, tá, gente? Não é uma lição de história. Eu estou falando isso dessa maneira também porque hoje falo como pastor, como padre. Hoje existem muitas correntes que dizem ser de espiritualidade e que, na verdade, são inspiradas mais numa relação pagã do que numa relação cristã. Então eu estou trazendo isso não é com tanta inocência, não. Esse texto, a Epopeia de Atrahasis, ele conta que os deuses estavam cansados de trabalhar.
Por isso, eles criaram alguns bonequinhos que eram escravos, que eram os seres humanos. Os seres humanos eram escravos dos deuses que agora podiam ficar de folga. Acontece que os seres humanos estavam fazendo muito barulho, é essa palavra que usa mesmo, claro, traduzido para o português, né? Não em fenício. Então, os seres humanos estavam fazendo muito barulho. Então, os deuses mandaram um dilúvio, inundaram a terra, e um ser humano, por sorte, por ter uma relação lá particular com um dos deuses, se salvou. Os deuses então começaram a passar fome. Por quê? Porque não tinha mais os sacrifícios dos seres humanos que trabalhavam para eles. Mas por sorte, um tinha sido salvo. Então, aquele um lá, os deuses permitiram que se multiplicasse e, para evitar que fizessem muito barulho, colocaram a mortalidade infantil, colocaram uma vida curta no ser humano, colocaram as doenças, colocaram as dores do parto e colocaram toda a sorte de dores, de morte, de doenças, de tragédias. As tragédias começaram para evitar que os homens fizessem muito barulho. Agora vamos comparar essa epopeia de Atrahasis, vamos comparar com esse texto bíblico aqui? Deus revela o seu nome. Moisés, está no livro do Êxodo, capítulo 3, versículos 13 e 14. Moisés disse a Deus: Mas se eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus de vossos pais enviou-me a vós, e eles me perguntarem, qual é o seu nome, o que devo responder? Deus disse a Moisés: Eu sou quem eu sou. E acrescentou: Assim responderás aos israelitas: Eu sou, envia-me a vós. Acontece que esse eu sou, em hebraico, Yahvé, é o nome de Deus. O que eu quero chamar a atenção? Deus revela o seu nome. Quem diz para o outro o seu nome é uma pessoa que quer ser chamada. É uma pessoa que quer ser invocada, é uma pessoa que quer. O ser humano não tem um braço comprido o suficiente para bater na porta do céu e dizer: Oi, acorda. Mas Deus desceu. Aliás, o capítulo 3 do livro do Êxodo começa assim: Eu vi. Eu vi a aflição do meu povo, inclusive o verbo se repete: Eu vi. Ou seja, eu gosto muito quando essas palavras na Bíblia se repetem, porque quer dizer que é um Deus emocionado com o que eu vi. É um Deus que não viu como quem vê de relance. É Deus que olha com o coração. Eu vi. Eu vi a aflição do meu povo, ouvi o seu clamor e desci. Então, ao contrário da relação pagã, em que o ser humano precisa fazer favores para Deus, e porque faz favores para Deus, merece favores de Deus, na nossa religião cristã acontece diferente. Deus que não precisava desce, não para fazer escravos, mas para libertar da escravidão. Não para colocar numa vida desgraçada, mas para levar para uma terra onde corre leite e mel. Não para evitar que os seres humanos façam barulho, mas para que justamente os seres humanos possam fazer o barulho e chamá-lo. Não para que os seres humanos fiquem quietos, mas revela o seu nome dizendo: Eu quero que vocês se dirijam a mim. Não porque precisa, mas porque quer. Então Deus quer ser chamado. Deus desce para libertar. E Deus que não precisa de nada, no mito pagão, os deuses precisam de sacrifícios. E, aliás, é comum, nos mitos pagãos aqui da América do Sul, dos maias, o Deus Sol precisa de sacrifícios para continuar nascendo e se pondo. Nas mitologias outras, os deuses precisam de sacrifícios e por isso ficam contentes. Então, existe um mercado com Deus. No paganismo, e é importante lembrar isso aqui, ó, no paganismo,
a relação entre o ser humano com Deus é uma relação de mercado. Ele precisa e daquilo que ele precisa eu dou, para aquilo que eu preciso ele me dê. Aliás, quando chovia muito, como hoje choveu aqui em Eldorado, os nossos povos originários aqui do Brasil tinham um hábito documentado em missões, mas não só em missões, também antropólogos que vieram para cá estudar, eles atiravam flechas para o céu. Para quê? Para Tupã perceber que eles não estavam gostando. Ou seja, a relação entre os seres humanos e os deuses falsos é uma relação de mercado. Eu faço o que você precisa e você faz o que eu preciso. A nossa relação com Deus é uma relação com um Deus que não precisa de nada, mas que revela o seu nome porque quer ser chamado. Então a oração cristã é favor de Deus, não um favor que o homem faz para Deus. Ah, porque eu vou... Então, tudo bem, pode rezar 1000 Ave Marias, não é pecado, pelo contrário, é virtude, viu? Pode. Eu não, isso faz muito bem, pode fazer, é bom, muito bom. Mas a gente precisa tomar cuidado para não confundir. Ah, eu vou fazer as 1000 Ave Marias porque desse jeito Deus vai me dar o que eu quero. Não. Eu vou pagar o meu dízimo, como que tem ainda alguns que dizem na internet, não vão atrás dessa gente, não vão atrás dessa gente. Você tem que consagrar a semente, você tem que dar, se você ganha, você vai dar 30% do não sei o que para a semente para você prosperar. Me desculpe, gente, dizem o nome de Jesus, mas isso é pagão. Isso é pagão. A oração que nós fazemos é um favor que Deus faz para a gente. Ainda que os nossos louvores não vos sejam necessários, vós nos concedeis o dom de vos louvar. Eles nada acrescentam ao que sois, mas nos aproximam de vós por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a oração que nós fazemos é um favor que Deus faz para a gente, e não um preço que nós pagamos para Deus. A oração cristã é iniciativa de Deus que se põe à escuta. E, aliás, a oração cristã é iniciativa de Deus que coloca no coração humano razões para louvar, a capacidade de louvar, um coração capaz de amar e um coração capaz de ser amado. E Deus coloca no ser humano a iniciativa da oração. Deus coloca no ser humano o desejo e a capacidade da oração. Então, a iniciativa da oração cristã é de Deus. É Deus que falou o seu nome antes que o ser humano pudesse chamá-lo. Não é iniciativa do homem. Então, nós precisamos tomar cuidado que na nossa oração, nós nunca nos aproximamos de Deus com o coração de quem vai nem para exigir, nem como quem vai, olha, Senhor, como eu rezo, olha como eu fiz coisas para você, olha como eu estou me sacrificando, olha como eu subi o monte lá com azeite ungido, não sei das quantas, para fazer não sei o que lá, olha como a gente está fazendo o clamor, não sei o que, não sei o que. Não, claro que pode subir a montanha, pode clamar a Deus, isso tudo não é que seja errado, mas a iniciativa é de Deus. Nós é que recebemos o dom de poder orar. A oração cristã é necessidade do homem, não necessidade de Deus. Deus quis precisar de mim? Sim, para a minha salvação, sim. Deus quis sentir a dor do meu pecado na cruz? Sim, mas com liberdade, não com necessidade. Então a oração, eu preciso orar. Não é Deus que precisa que eu ore para me dar as coisas. Deus quis me dar as coisas por meio da minha oração, mas é eu que preciso orar. Porque é o meu coração que precisa se alargar para receber Deus. A oração cristã é para formar o coração humano, não para mudar o coração de Deus. Uma certa feita eu vi alguém dizendo assim,
Se você orar bastante, Deus vai te dar o que você quer. Não, não. Se eu orar bastante, o meu coração vai querer o que Deus quer. E não o coração de Deus querer o que eu quero. Uma certa feita, eu estava indo visitar doentes no hospital e minha bicicleta quebrou no meio do caminho, como aliás aconteceu mais de uma vez. E daí eu parei a bicicleta, o camarada lá viu que eu tava com a calça suja de graxa por causa da correia da bicicleta, e ele me falou assim: "Jesus vai te dar outra". Eu fiquei pensando, eu não sei se ele vai. Se ele quiser, ele vai me dar. E se me der, eu vou ser grato. E posso até pedir que ele me dê outra bicicleta. Não é pecado pedir. Mas eu não sei se ele vai me dar. Ele vai fazer o que ele quer. Por quê? Porque quando eu for para a oração, eu posso pedir o que eu quiser. Mas eu entro na oração para que o meu coração queira o que Deus quer. O primeiro, aliás, gente, é bonito que os mandamentos estão antes do Pai Nosso no creio. Porque o primeiro passo da vida cristã é fazer o que Deus quer. E a perfeição da vida cristã é querer o que Deus faz. E isso é na oração que a gente consegue. A oração não muda o coração de Deus, mas muda o coração humano. A oração é uma relação de pessoas, uma relação de corações. Pedro fez um vídeo bonito sobre a Dilexit Nos, a carta do Papa Francisco, que fala tanto do coração humano que se coloca diante do coração de Deus, que quis nos amar com o coração de carne. Então a oração é uma relação de pessoas, não uma relação de negócios, gente. Isso aqui é oração. Olha que imagem bonita. É uma criança, dar os próprios passos, pequenos e limitados como são. Esses passinhos são os mandamentos. Mas dá os passos com com a mãozinha na mão do pai ou da mãe, não sei quem está retratado ali. O Papa João Paulo I também falou que Deus tem um coração de mãe, então pode ser uma mãe retratada ali também. A oração é isso. É a capacidade de erguer a mãozinha, mas antes da gente erguer a mãozinha, ele abaixou a mão dele. Então a oração é essa confiança. Não é à toa, depois a gente vai chegar mais nisso. A oração cristã é a oração que fala com o papai, Abá, papai. A oração cristã, então, é sempre uma oração humilde, gente, nunca uma oração soberba. A oração soberba é quando eu chego diante de Deus e Ele vai fazer as minhas vontades. Não. Sim, eu posso pedir a Ele o que eu quiser, até um videogame. Uma criança, é tão comum isso. Tudo bem, mas a oração é cristã quando a oração é a oração da criança. É a oração que vai para onde o papai e a mamãe levam. Então, a oração cristã é sempre uma oração humilde. Tem alguns pregadores que usam o nome de Jesus, mas falam, você tem que exigir de Deus, não sei o quê. Que bobeira, gente. A oração cristã é a oração de seja feita a tua vontade, assim na terra como já é feita no céu. Seja feita a tua vontade na terra e por isso na minha vida também. E a oração é a oração que gera confiança. É a oração da criança, é a oração do coração criança. É a oração que gera confiança porque sabe que o papai não nos leva para um caminho mau. Na Sagrada Escritura, gente, aliás, eu coloquei ali, destaquei, eu achei lindo os números 2568 a 2589, fala da oração no Antigo Testamento. E ele fala, com tanta ternura, vê na Bíblia coisas. Eu já tinha lido o catecismo, já, claro, já tinha lido essa parte mais de uma vez, mas o catecismo mais de uma vez, mas achei tão bonito, porque me tocou dessa vez. Acho que eu não sei se eu lembrava ou se eu não tinha me permitido olhar com tanto carinho para essa parte. O modo terno, o modo carinhoso, o modo gentil, o modo delicado, o modo paciente da relação de oração das pessoas no Antigo Testamento. Deus desce ao jardim. Deus faz o jardim para o ser humano e desce para passear e encontrar com o ser humano. A primeira oração da Bíblia acontece porque Deus desce ao jardim e o ser humano escuta os passos de Deus.
Deus fala e escuta mesmo depois do pecado. Deus aceita os sacrifícios mesmo que não precise de nada porque é dono do universo. Deus se preocupa e age em favor dos seres humanos gratuitamente. Gratuitamente. Se vocês que tiverem a oportunidade de gastar uns... Não é tão demorado, parece que são muitos parágrafos, mas são parágrafos curtos. Aliás, essa é uma parte do catecismo que tem parágrafos curtinhos. Vale a pena ler esses parágrafos, eles são muito doces. São um resumo da Bíblia do ponto de vista da oração. Os homens de oração do Antigo Testamento, Abraão. Qual é a oração de Abraão? É a oração da obediência. E, aliás, aqui vocês me permitem, depois eu vou falar um pouquinho o quanto sobre de tempo. Algumas experiências que eu tenho de textos ou palestras sobre oração. Abraão é a oração daquele que une sua vontade à vontade de Deus. Aquele que faz o que Deus quer e quer o que Deus faz. Moisés, a oração do mediador. Ele em nome do povo. Ora, aquele que viu a face de Deus, Deus conversava com ele como um amigo. Conversava face a face, mas também essa questão da face de Deus merece uma... A gente pode, aliás, acreditem, gente, sobre essa questão da face de Deus no Antigo e no Novo Testamento, mereceria uma boa pregação de 1 hora de Natal. Aliás, pronto, está decidido. A catequese de fim de ano do ano passado foi sobre o juízo. A catequese de fim de ano desse ano vai ser sobre a face de Deus no Natal. Pronto. Então, vamos fazer. Ali no Advento vai ser a catequese desse ano, depois da Escola da Fé. Quando terminar a Escola da Fé, vai ter uma catequese extra. A oração de Davi, que é a oração do obediente e daquele que se reconhece pecador, mesmo sendo rei. Quantas vezes tão pouco poder, gente, tão pouco poder, até dentro de casa, faz com que a gente não queira pedir desculpa, nem para os outros, nem para Deus. A gente, enquanto que a oração do rei Davi é a oração daquele que sabe que é pecador e se reconhece e não coloca a culpa nos outros, bate no peito e fala: a culpa é minha. A oração de Elias também, essa questão de ver a face, a oração do profeta, a oração daquele que é enviado ao povo, a oração daquele que sofre pela fidelidade a Deus. O último dos profetas. Não foi o último, porque houve depois deles, mas naquele momento ele ficou como único, porque todos os demais tinham morrido e ele estava jurado de morte. E a oração daquele que, no esgotamento de todas as suas forças, coloca-se totalmente na mão de Deus. A oração dos salmos. Aliás, os nossos irmãos não católicos, eles nos acusam de que católico reza enquanto que eles oram. Mas isso não é verdade. Porque Jesus também orava com salmos, ou seja, com fórmulas de oração. Por quê? Porque os salmos são a oração em igreja. A oração daquele que não diz apenas eu, aquele que diz nós. E porque diz nós, diz com todos. Por isso que nós rezamos orações também decoradas. E no Novo Testamento, seguindo o bom exemplo do Pedro, nós vamos daqui a pouquinho ler juntos alguns parágrafos. No Novo Testamento nós vemos Jesus orar, ele nos ensina, ou seja, vemos Jesus orar. Em primeiro lugar porque ele é homem também, Deus. Mas nós vemos hoje Jesus orar, como é bonito um Deus que se coloca em oração para nos acender o apetite da oração. Um Deus que faz para que a gente possa fazer também. Ele nos ensina a orar e nós oramos a Ele porque Ele é Deus. Podemos ler. Então, primeiro o texto, eu não vou explicar muito sobre isso, porque os textos falam também por si. Vemos Jesus orar. O Evangelho segundo São... Aliás, só antes, desculpa interromper vocês. Todos os textos são do Evangelho segundo São Lucas. O Evangelho da oração. Como é bonito. Como é bonito. O Evangelho que em todos os momentos coloca a oração. Vamos juntos. O Evangelho segundo São Lucas,
sublinha a ação do Espírito Santo e o sentido da oração no ministério de Cristo. Jesus ora antes dos momentos decisivos da sua missão, antes de o Pai dar testemunho dele, quando do seu batismo e da sua transfiguração, e antes de cumprir pela paixão o desígnio de amor do Pai. Reza também antes dos momentos decisivos que vão decidir a missão dos seus apóstolos, antes de escolher e chamar os 12, antes de Pedro o confessar como o Cristo de Deus, e para que a fé do chefe dos apóstolos não desfaleça na tentação. A oração de Jesus antes dos acontecimentos da salvação, de que o Pai o encarrega, é uma entrega humilde e confiante da sua vontade à vontade amorosa do Pai. Então vemos Jesus orar. E vemos Jesus orar antes. Como é bonito, gente. Tudo o que fizermos em palavras ou obras, façamos em nome do Senhor. E por isso iniciemos tudo o que... Aliás, é bonito. Eu confesso que eu já tive esse hábito. Perdi. Talvez hoje seja o momento de formular o propósito de retomar. De quando começo qualquer atividade, fazer o sinal da cruz. Alguns têm o hábito de fazer o sinal da cruz de manhã antes de sair da cama. É bonito. Porque para colocar o coração em Deus. Não é uma superstição. Mas é para colocar o coração em Deus. É uma oração, chama-se jaculatória. Elevar o afeto por um momento a Deus para estar unido a Ele. Ele nos ensina a orar. Vamos juntos. São Lucas transmite-nos 3 parábolas principais sobre a oração. A primeira, a do inimigo importuno, convida-nos a uma oração persistente. Batei e a porta se abrirá para vós. Aquele que assim ora, o Pai Celeste dará tudo quanto necessitar, e dará, sobretudo, o Espírito Santo, que encerra todos os dons. A segunda, a da viúva importuna, está centrada numa das qualidades da oração. É preciso orar sem se cansar, com a paciência da fé. Mas o Filho do Homem, quando voltar, achará porventura fé sobre a terra? A terceira, a do fariseu e do publicano, diz respeito à humildade do coração orante. Meu Deus, tende compaixão de mim, que sou pecador. A Igreja não cessa de fazer sua esta oração. Kyrie eleison, ou seja, Senhor, tem piedade de nós. E também nós oramos a Ele, porque afinal de contas, Ele é Deus. Nós oramos, aliás, quando oramos, Ele ora em nós. Vemos Jesus orar. Oramos com Ele. Ele nos ensina a orar, oramos a Ele. Ele é Deus e atende as nossas orações. Isso é um padre da Igreja que diz. Vamos lá. A oração a Jesus já foi sendo atendida por Ele durante o seu ministério, mediante os sinais que antecipam o poder da sua morte e ressurreição. Jesus atende a oração da fé expressa em palavras, do leproso, de Jairo, da cananeia, do bom ladrão, ou feita em silêncio, dos que trouxeram o paralítico, da hemorroíça que lhe tocou na veste, as lágrimas e o perfume da pecadora. A súplica premente dos cegos, Filho de Davi, tem piedade de nós. Ou, Jesus, Filho de Davi, tem piedade de mim. Foi retomada na tradição da oração a Jesus. Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor,
tem piedade de mim, pecador. Seja a cura das doenças ou o perdão dos pecados, Jesus responde sempre à oração de quem lhe implora com a fé. Vai em paz, a tua fé te salvou. Sobre esse textinho eu queria falar 3 coisas. Uma, a oração de Jesus foi sendo atendida por ele durante o seu ministério. Toda oração, e é bonito é bonito orar com a igreja, porque toda a oração da igreja já é feita desse modo, mas também quando oramos espontaneamente, toda a oração é feita pela encarnação de Jesus. Não existe uma oração que não toque a encarnação de Jesus se ela for autêntica. Toda a oração é feita junto com, em nome de Jesus encarnado. É na carne de Jesus que nós oramos. É por isso que nós oramos como igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. A segunda, como é bonito orar para alguém que conhece minhas dores. Aquele que é excelso e todo-poderoso para atender a minha prece, porque falar com alguém igual a mim, tudo bem, é bom, mas não resolveria se não fosse também todo-poderoso. Então, sim, todo-poderoso, mas também sentiu na carne, no seu coração aberto, sentiu a minha dor. Como é bom orar para quem sabe do que eu estou falando. E a terceira, vamos falar um pouquinho sobre essa oração de Jesus. Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim. A forma também mais curta. E daí o tempo da igreja. Essa imagem eu coloquei porque ao mesmo tempo lembra a oração de Maria. Maria sempre em oração, também nos Santos Evangelhos. A primeira oração a Jesus atendida nos Evangelhos foi a oração de Maria. A oração de Maria que fala, faça-se em mim, ou seja, a união das vontades. A oração de Maria que suplica pelo povo. A oração de Maria que entrega a si e ao próprio Filho, ao Pai, no templo. Então, gente, como é bonito ver a oração de Maria. Ela é o modelo de toda a oração, porque ela foi aquela na qual a oração se traduziu em completa e total entrega, confiante a Deus. Ao mesmo tempo, a oração de Maria ela é prelúdio e plenitude da oração da igreja. A oração da igreja, que é ao mesmo tempo mãe de Cristo, porque gera nós os fiéis. A oração da igreja, que é ao mesmo tempo membro do corpo de Cristo, é o corpo de Cristo. A oração da igreja que também suplica a Cristo. Então, vamos falar um pouco mais sobre isso. Na nova aliança, gente, e eu confesso que isso é uma coisa que me toca um pouquinho, e eu queria que eu tivesse palavras para exprimir isso de uma maneira que não fosse tão indigna. A nossa oração é trinitária. Não é eu e um espaço e depois Deus, e a oração vence o espaço. Não é assim. O Espírito Santo me toca por dentro. O Espírito Santo toma o conta do meu ser. O Espírito Santo me preenche. E ele coloca nos meus lábios a oração que ele inspira. Quando os meus lábios, o coração, as lágrimas, o gemido, porque a oração não é somente a oração verbal com palavras. A oração do afeto elevado a Deus, a oração da lágrima derramada em Deus, a oração da mente elevada a Deus, a oração daquele que simplesmente diz sim, a oração daquele que fala também longamente, caso venham palavras, é a oração feita com os lábios de Jesus, porque o Pai me vê na minha carne a carne do Filho dele. Então, o Espírito fala em mim e eu falando ao Pai sou Jesus falando, porque sou membro do corpo de Cristo. E por isso eu falo ao papai, ao Abá, ao meu papaizinho. Queridos irmãos, sabe que essa é uma coisa bonita da mística, como o Cântico dos Cânticos diz isso. Com a tua mão direita seguras minha cabeça e com a tua esquerda me abraças. Os padres da igreja colocam que essas duas mãos do Pai são o Filho e o Espírito Santo.
Com essa mão que abraça, ele toca o nosso coração e já não somos nós que vivemos. O Espírito Santo faz com que seja Cristo que vive em nós. Então, e por Jesus, nós falamos ao Pai em nome dele. Nós falamos, é a nossa boca, é a boca de Marcos falando, mas ao mesmo tempo é Jesus falando. E claro, no sacramento, por meio do sacerdócio ministerial, isso acontece de uma maneira também diferente, porque é Jesus que faz o sacramento. Mas todo cristão, como é bonito saber que todas as vezes que o meu coração se eleva, Pai, ele me acolhe como acolhe o seu filho, e ele acolhe o filho como um só Deus. E ali eu me perco na Trindade. O último dos cânticos do livro Paraíso é a Divina Comédia. Dante Alighieri escreveu uma poesia, o canto 33 do Paraíso. Ele descreve, claro que de maneira simbólica, ele descreve uma visão da Santíssima Trindade. E ele coloca que são três perfeitamente conformados, sem mistura, mas também sem separação, e em um deles se ajusta perfeitamente a figura do ser humano. Então, quando eu falo com Deus na oração, gente, acontece isso aqui. Ele me toca por dentro. Ele me beija. Ele me toca por dentro. A oração cristã é uma oração. Não existe nada igual, porque é uma oração de união de corações. A oração é a oração da união de dois seres. Dois corações que já não são dois corações, é um coração. E quando isso acontece em igreja, e por isso também nós oramos em igreja. Não, lá, claro, os sacramentos de maneira especial. Mas também quando nos reunimos para rezar o terço nas casas, para rezar a liturgia das horas, aliás, valeria a pena. Acho que vai vir, vai estar no catecismo, vai vir mais cedo ou mais tarde a liturgia das horas. Quando nós nos unimos para orar juntos, não são apenas uma multidão. Nós somos o corpo de Cristo. Gente, a oração nos diviniza. A oração nos coloca, nos faz seres humanos. São João Maria Vianney tinha razão. Quem reza se salva. E aquele ditado, desculpem, o ditado é antigo, por isso a linguagem também talvez seja um pouco inadequada. Quem não reza vira bicho. É porque é a oração que nos faz humanos. É a oração que me faz imagem e semelhança de Deus, porque a oração faz o meu coração e o coração de Deus ser um só. O meu coração ferido de tantas culpas e o coração de Deus ferido pela lança. E aqueles corações que se unem e agora passam a bater como um só. Então essa é a oração da igreja. A oração da igreja tem várias formas. Aqui o catecismo fala 5. Poderíamos... essa lista é exaustiva? Não. Quer dizer, diz para nos elevar o coração, né? Gente, olha que bonito, a oração de bênção e adoração. Que oração de bênção e adoração é essa? Nós bendizemos a Deus. Por quê? Porque Ele nos bendisse. Deus nos abençoou e por isso nós abençoamos a Deus. Nós usamos duas palavras diferentes. Deus abençoa e nós bendizemos, mas é a mesma palavra. A palavra criou o céu e a terra, por isso nós pedimos a Deus, abençoe-nos. E Deus nos abençoou, por quê? Porque quando Ele falou a boa palavra, bênção quer dizer bendizer, falar uma palavra boa. Quando Deus falou a sua boa palavra, o mundo passou a existir. Quando Deus falou a sua boa palavra nos mandamentos, nós passamos a agir com Deus. Quando Deus falou a sua boa palavra em Jesus Cristo, nós fomos feitos filhos de Deus. Então Deus nos abençoa e nós abençoamos a Deus, falamos a Ele uma boa palavra, a palavra de adoração e a palavra que reconhece que Deus é Deus. A adoração é devida somente a Deus, porque é a criatura que se coloca como nada diante do Criador
e ao mesmo tempo bendiz pelas bênçãos. Bendiz porque Deus nos deu essa boa palavra, nos abençoou. É a oração do pedido. Primeiro o pedido de perdão. Primeiro o pedido de perdão. Como é bonito ser católico e saber que não existe um momento em que nós vamos entrar na missa sem antes reconhecer as nossas culpas e dizer: Pai, perdoa-nos. A oração para que venha o reino. E também a oração pedindo pelas necessidades. A oração de intercessão. Como é bonito saber que Deus me deu o poder de pedir também pelos outros. E uma intercessão que não conhece fronteiras, nem mesmo a fronteira da morte. Eu posso também pedir pelos mortos. A oração de ação de graças. A oração de ação de graças pelos benefícios recebidos é mais do que boa educação, porque Deus não precisa da boa educação. É a oração de abrir o coração para reconhecer o amor. A oração do louvor. Como é bonito ser católico, porque toda Santa Missa, o hino de louvor, o Glória, nós louvamos a Deus porque Ele é Deus e ponto e basta. Por quê? Porque é justo. Ele merece. Louvá-lo por quê? Porque Ele é digno de louvor. Então a oração da igreja nunca se afasta, nem pode se afastar do louvor. Nesse último slide, eu queria colocar para vocês algumas palavras. Sim, é um curso sobre catecismo, um encontro sobre catecismo, mas eu gostaria de partilhar algumas coisas com vocês. Essa assim, sem compromisso de... Gente, como é bonita a oração, o que Santa Teresa de Ávila nos fala. O que é mística? Eu trouxe essas... Vamos pelo título, mística. Mística vem da palavra grega mio, que quer dizer o quê? Esconder. Mística, então, é o escondido? Não. Mística é a relação de alguém que entra no coração, pela aquela ferida, pelo lado aberto de Cristo. Alguém que entra naquele lado aberto e descobre todos os tesouros da misericórdia. Aquela oração de alguém que sabe que Deus não tem segredos. A oração de alguém que sabe que não existe nada oculto. E é por isso que a oração mística, toda oração é mística, claro, né? Toda oração sincera. A mística é a postura de alguém que se coloca, entra naquele coração. E entrar no coração de Cristo é entrar no nosso coração também. Porque Deus não tem segredo de nós. E por isso nós podemos ter confiança de não tentar ter segredos de Deus. E por isso que, olha como Santa Teresa de Ávila, ela nos fala tão bonito. O coração humano, a alma humana, é como um castelo feito de um único cristal. E no mais profundo, e isso é confirmado pelo sacrifício, pelo catecismo, quando fala na parte dos mandamentos, lá na primeira sessão, ele fala assim, que no íntimo do coração humano nós temos um sacrário. Então, Santa Teresa de Ávila fala assim, que a alma humana é como se fosse um castelo feito de um único cristal. E no mais íntimo desse castelo habita Deus como um grande sol. O pecado é aquilo que ofusca esse sol que não consegue brilhar dali afora. E o caminho da oração é o caminho de entrar cada vez mais nesse castelo para chegar cada vez mais perto desse sol. O caminho da oração, Teresa de Ávila fala assim, o caminho de oração é entrar no nosso coração para chegar mais perto do coração de Deus. Porque o coração de Deus não tem segredos, mas o meu tem coisas que eu tento esconder de mim e de Deus também. Então o caminho para dentro do próprio coração, São Bento também fez esse caminho. Para entrar em si e encontrar Deus. A oração, ela é a mística, é entrar em si junto com Deus e entrando em si não como um caminho psicológico, não que seja ruim o atendimento psicológico, não é isso, eu não estou desmerecendo, estou falando que não é a mesma coisa. É o entrar em si para não ter segredos de Deus. E por isso é a humildade. Porque quanto mais perto da porta, mais sujeiras tem e mais trabalho dá para limpar.
Ao mesmo tempo, também dentro desse coração, nos deparamos com inimigos. E Santa Teresa descreve então todo esse processo, mas no que não vem ao caso aqui, mas como é bonito, gente, a oração daquele que entra dentro do próprio coração para não ter segredos de Deus. Deus conhece o que está lá dentro, ele está no mais fundo. E o bonito de Santa Teresa é que ela fala que quando chegamos naquele último quarto, nós nos unimos a Deus. E que, aliás, é o mesmo caminho que São João da Cruz fala. Eu coloquei esse desenho do casalzinho e o coração de um no coração de outro. Aquilo é um detalhe que eu achei bonito, por isso coloquei esse desenho. São João da Cruz compara a oração como o caminho do amado e a amada. O amado é Deus, a amada é a minha alma. A amada sai de si, ou seja, São João da Cruz ele tem o poema da noite escura. No poema da noite escura, a amada, que é a minha alma, ele se inspira no Cântico dos Cânticos. Cântico dos Cânticos também. A amada é a minha alma e aquele que a ama é a Deus. O amado é Deus. Naquele poema da noite escura, a alma sai de casa, ou seja, deixa os seus próprios interesses, deixa as suas próprias seguranças e ela sai na noite. Por quê? Porque o caminho da oração, a jornada da oração, que também é a jornada da vida, é a jornada de seguir no ouvido da fé. Sim, na luz de Deus, mas aquela luz que se revela pela fé. De não conhecer os planos de Deus para a minha vida, mas dizer sim a cada passo. E por isso, a noite escura, porque a amada vai ao encontro do seu amado e a cada passo que ela dá segura, não porque vê. Ele fala da noite escura porque daí nem mesmo o demônio sabe aonde Deus nos está levando. Mas Deus sabe, por isso na luz da fé, no ouvido da fé, a amada caminha segura na noite escura desse mundo até encontrar-se com o amado sob as árvores, fala da brisa nas árvores, que é o Espírito Santo, e ele termina o poema A amada no amado transformada, ou seja, o meu coração transformado no coração de Deus. O que é isso? Ele pegou o meu coração para que o meu coração fosse feito também coração de Deus. Então, o caminho da mística é o caminho da divinização. É o caminho do meu coração se transformar no coração de Deus. Aliás, essa é a onipotência suplicante de Maria. Maria é toda poderosa? Não. Mas tudo o que ela pede, Deus faz. Por quê? Porque tudo o que ela pede é em conformidade com o coração de Deus. Porque ela é aquela que esse caminho está percorrido 100%. Então, a onipotência suplicante de Maria. Eu queria falar ainda também um pouquinho, eu coloquei a oração do nome, mas se me permite, o Dom Bernardo tem uma palavra, Dom Bernardo Bonovitz, ele foi abade do Mosteiro Trapista em Campo do Tenente, no Paraná, e ele tem uma pregação comprida sobre oração, a oração constante. A oração, ou seja, Jesus que manda orar sem cessar. Como é que se faz isso? A união das vontades, fazer o que Deus quer. O Santo Terço, a contemplação, as jaculatórias, que são aqueles momentos breves. Tantas pessoas falam, padre, eu não tenho tempo de rezar. Mas então, antes das ações, eleva o afeto a Deus. Ou em momentos quaisquer da vida, eleva o afeto a Deus. Essa é a oração constante. E eu queria também falar da oração do nome de Jesus. Essa oração tem um livro sobre ela, não estou propriamente recomendando o livro, embora seja bom. Relatos do Peregrino Russo. Senhor Jesus Cristo, tende piedade de mim. Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim. Ele fala que a cada batida do coração uma palavra. E essa é uma oração, gente, que é bonita, porque essa é a oração constante. Sim, quando você está diante de Deus e não tem o que dizer, pode dizer isso. Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim.
E basta. Foi o que o pecador disse diante de Deus. Mas uma da coisa bonita dessa oração é que ela é oração também para acompanhar a vida. É a oração para virar refrão na cabeça. E é bonito, porque de repente a gente se pega. Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim. Essa é a oração que é o fundo musical da vida cotidiana. Então, de repente, eu estou trabalhando e a minha cabeça está falando: Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim. Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim. Quanta paz isso traz, gente. É a oração da pessoa que não quer se afastar de Deus. É a oração constante. É a oração que sabe que a atenção precisa estar voltada para as atividades do dia a dia, mas que quer que o coração esteja em Deus. É com carinho de pai, gente. Não é obrigação de ninguém fazer isso também, mas digo que é uma coisa que ajuda. E ajuda muito. Não é um compromisso, e nem pode ser. Mas ao mesmo tempo é algo que ajuda. Eu estou cozinhando e estou falando: Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim. Essa é uma oração que conduz ao silêncio. Essa é uma oração que alivia a ansiedade. Essa é uma oração que denuncia os maus instintos. Essa é uma oração que alimenta os bons propósitos. Essa é uma oração que coloca o coração vigilante em Deus. Essa é uma oração que faz com que a gente não esteja vulnerável, tão vulnerável aos ataques de Satanás. Essa é uma oração que nos aproxima do amor. Essa é a oração que nos coloca. Essa é uma oração linda, gente, que faz com que 100% do nosso tempo esteja em Deus. E conforme o tempo passa, até os nossos sonos. Lógico que eu não é que seja conversa de toda manhã, mas de vez em quando eu até conto com o Pedro um sonho ou outro que eu sonho, e ele sabe muito bem que nem todos os meus sonhos são de são de jardins floridos. Tem uns bem estranhos. Que todo mundo, aliás, né, gente? Isso é normal, mas é que é bonito que de vez em quando até no sonho. Essa é uma oração que muda até os afetos e os sonhos. Aos poucos, claro, que tudo é aos poucos. Mas essa é uma oração que muda até os afetos e os sonhos. Não de uma hora para outra, claro, mas porque é a oração da caminhada. E é um pequeno hábito, gente, que como todo pequeno hábito, de um dia para o outro não, mas um dia depois do outro. Se de repente eu chegar nos meus 85 anos, não sei quantos anos Deus vai me dar na minha vida, mas de repente eu cheguei nos meus 85 anos e descobri que por 60 anos eu falei incessantemente: Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim. Não é bonito? Então, gente, me perdoem essa partilha. É que são três mestres que eu digo de mim, outros diriam outras coisas. São três mestres que me ajudaram muito na minha caminhada de oração, tá? Claro, a leitura oriente da palavra de Deus também, né? O São Dom Bernardo coloca sobre isso. A leitura orante da palavra de Deus, já falamos sobre isso, é ler a Bíblia e orar com a Bíblia, né? É um método que talvez até valha a pena a gente retomar em outros encontros. Mas o professor é o Pedro, eu sou visitante e convidado. Isso é importante que fique claro. Sem dúvida, né? Vamos então orar a Deus. Senhor, obrigado. Nos revelaste teu nome. Teu filho se encarnou e tomou um coração igual ao nosso, e com seus lábios humanos proferiu orações ao teu santo nome. O teu espírito que imbuía o teu filho em suas orações é o mesmo espírito que é o hóspede do nosso peito. Tu nos abraças, Senhor, e colocas o nosso coração tão estreito ao teu,
que passam não só a bater no mesmo compasso, mas também nos colocas num caminho de que o meu coração e o teu, o nosso coração e o teu, seja um só. Louvado sejas, nosso Senhor. Amém? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, como o Pedro disse, né? Se você assistiu no YouTube, bota lá aquele joinha, envia para as pessoas que você sabe que querem assistir a Escola da Fé, comenta alguma coisa aqui embaixo que seja bonita, né? Se eu falei alguma heresia, me denunciem. Mas acho que não falei. Né? E até a próxima semana, então.